Então vamos fechar os olhos um pouquinho. Peçam a presença do Espírito Santo no nosso meio. Eu fiz uma mexidinha só. Então, a exemplo do nosso irmão São Francisco de Assis. Deve estar um ovo para você, para ficar. É bom nós seguirmos esse caminho de nos tornarmos pequenos, nos tornarmos simples, para que assim, somente assim, né, Ele possa agir em nós. Então, é o sentido que nós vamos refletir hoje, é o sentido do dizer não às coisas desse mundo, né, para que Ele possa agir na nossa vida. Então, converse com Ele, sinta a sua presença, o seu amor, o seu carinho por cada um de nós. Peçam que Ele venha essa noite nos animar, nos fortalecer, aumentar um pouquinho mais a nossa fé, abrir a nossa mente, o nosso coração para entendermos melhor as suas verdades, os seus ensinamentos, o que Ele deseja de cada um de nós. Vamos pedir a paz para cada um de nós, para a nossa família, filhos, saúde para todos. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar todos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos aclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos, esta é a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, busquem ler novamente. Então, Marcos 1, do 12 ao 15. Peçam a Deus que ilumine a cada um de nós, possamos entender a verdade, os seus ensinamentos e trazer para a vida, né? Para esse momento que é mais importante. Então, em silêncio, taparei mais uma ou duas vezes e depois já vamos refletir. Pronto? Deu para ler pelo menos uma vez, não? Então vamos procurar colocar aquilo que nós sentimos, aquilo que tocou o nosso coração, né?
buscando trazer para hoje, para a nossa vida, para a nossa fraternidade. Então, o Evangelho de hoje, apenas fazendo uma pequena colocação, o Evangelho de hoje acontece logo depois, né, como diz aqui o próprio texto, quando João Batista foi preso. Jesus se dirige então para a Galileia, nesse lugar aí, nessa montanha aí, nesse deserto, e ali ele se retira para rezar, né? Então seria os 40 noites, 40 dias, 40 noites, né, que Jesus fica ali em oração. Interessante nós colocarmos esse momento, né, na vida de Jesus, onde ele se afasta de tudo, se afasta da sociedade, se afasta dos seus discípulos, né? Afasta de tudo para poder ouvir a Deus. E se afastar de tudo é interessante colocarmos, né? Que vem ao encontro daquilo que ele nos ensinou, que é o desapego, né? Esse caminho que nós devemos procurar seguir, nos afastar de tudo para poder ouvir a Deus. É o sentido também desse período que nós estamos passando, tempo de quaresma, né? Tempo de fazer essa mudança de vida, tempo de conversão, onde é colocado para nós durante todo esse tempo a prática do jejum, da oração e da caridade. Então, se afastar de tudo para poder ouvir a Deus é o sentido do jejum. Então, quando nós tiramos alguma coisa, deixamos de precisar de alguma coisa, como um alimento, como um prazer na vida, no lugar dele nós temos que colocar a oração, buscar ouvir a Deus o que Ele quer. Jesus nos ensina nesse momento, quando Ele faz essa retira-se da vida, né? Indo no deserto, Ele está justamente se desapegando de tudo, deixando tudo de lado. Não preciso de nada disso. Agora eu vou ouvir a Deus, o que Ele tem a me dizer. Nesse sentido vem a oração, né? O que o Senhor quer que eu faça? Como que eu devo fazer? Como que eu devo agir? Onde que eu devo ir? Então Jesus estava procurando essas respostas. E ele se desapegou completamente de tudo. Então ele fez jejum de tudo para poder, nesse momento, com Deus, encontrar a resposta que ele tanto necessitava para continuar a sua caminhada. São processos que são juntos um com o outro, né? É o jejum, a oração, e em seguida vem a caridade, né? Colocar em prática aquilo que Deus coloca para nós, aquilo que Ele pede para cada um de nós. Então, acredito que nós devemos estar atentos para que na nossa vida nós possamos procurar seguir esse mesmo caminho. Procurar, assim como fez Jesus, parar, né? Parar, não se preocupar com mais nada, se colocar em oração para ouvir a Deus e depois colocar em prática aquilo que Ele passou para nós, aquilo que Ele pediu, né? Para que assim nós possamos realizar na nossa vida. Possamos entender profundamente esse sentido, né? Da parada, do jejum, da oração e da caridade, para que assim nós possamos fazer acontecer na nossa vida a sua vontade e, naturalmente, nos libertarmos e sermos felizes. Muitas coisas que nós podemos colocar nesse texto. Gostaria que vocês, então, colocassem agora aquilo que vocês sentiram, o
que tocou o coração de cada um de vocês. Então tragam para hoje, para a vida, para a nossa fraternidade. O que vocês têm a dizer? Abra o microfone, quem for falar, né? Vai lá, Rose, você está aberto, vai falando. Eu entendi hoje que ele vem falar para nós se converter. Chegou a hora. É. Não dá mais para esperar, a gente não tem que ficar esperando. A gente tem que buscar essa conversão no dia a dia de nossa vida e fazer que nem Jesus, né? Tirar um tempinho para reflexão, um tempinho para pensar. Foi isso que eu entendi hoje. Vamos pensar. Muito bom. Vamos dar aquele stop naquela parada, né? Que eu, pelo menos, faz tempo que não faço isso. Então, agora aqui sentada, eu falei, nossa, estou precisando disso. E a melhor parada que eu sinto é quando a gente está junto e faz as nossas reuniões. Isso. Então, eu acho que o nosso encontro está fazendo muita falta mesmo. Aquele dia que nós fomos na comunidade de São Sebastião lá, que fizemos aquele momento lá, nossa, para mim foi uma... Até comentei com você, né, Luizinha? A gente precisava fazer assim, voltar naquela distância de igreja, lá todo mundo sentado, e fazer. Então, tá fazendo falta. Essa parada tá fazendo falta para mim. Preciso parar. Muito bem, Rose. Ótimo. O que mais quer colocar? Keno e Nivaldo estão abertos aí? Quer começar? Não. Nivaldo? Eu fiquei quanto Jesus é obediente, né? Seguir o Espírito Santo. Imagina. Desapego, né? Grande. Para eu seguir, né? Seguir minha caminhada. Estou indo para o deserto, né? Fiquei imaginando nós, eu hoje, né? Como que a gente tem que ser desapegado também para conseguir ouvir o Espírito Santo, seguir o Espírito Santo, para a gente passar por esse deserto, né? Com ele, com o Espírito Santo. Então eu fiquei assim, nessa importância hoje na nossa vida, né? A gente seguir, parar para seguir o Espírito Santo. Muito bem, Nivaldo. Ótimo. Keno quer completar? Deixa para depois. Ainda não. Né? Tá bom. Eu queria dizer que eu tenho que aproveitar essa época da Quaresma para que eu tenha que renegar tudo que o mundo oferece. Render obediência somente a Jesus. Ler bastante a Bíblia e pedir a intercessão de São Francisco e Santa Clara, uma boa conversão. Através da leitura do Santo Evangelho diariamente, eu posso obter essa conversão. E através disso, renegar tudo que o mundo oferece. Porque o que o mundo oferece vai estar aqui. Para onde a gente pretende ir, não entra o que não presta. Então, é através das Escrituras, através da boa vontade do homem, é através da mudança, é através da conversão, com certeza vamos obter salvação das nossas almas.
porque Cristo nos mostrou como fazer isso. O amor de Deus, representado na pessoa de Jesus Cristo, é infalível. Não tem nada desse mundo que possa suprir esse amor de Deus para conosco e a paciência de Deus para conosco. Então, a conversão tem que vir ao nosso encontro se a gente buscar realmente de coração essa conversão. Obtendo essa conversão, vamos obter a certeza de salvação de nossas almas, porque Jesus na cruz derrotou ao inimigo de Deus. Então, ele já não vai ter força nenhuma para nos atentar. Jesus mostrou, jejuando 40 dias, 40 noites, e tentado por Satanás. Então, devemos aprender isso de Jesus. Rejeitar tudo que o mundo oferece, para poder, então, juntar o tesouro no céu. É isso que eu penso. Muito bem, senhor Arnaldo. Muito bom, viu? Quem mais quer colocar? Wagner? Quer deixar seu comentário? Eu pude entender assim um pouquinho assim dessa leitura que me chamou a atenção aqui. Jesus fala que o Marcos fala que Jesus ficou 40 dias no deserto. E a gente começa a pensar no deserto. Ali não, a gente começa a pensar assim que ali você vê que não existe nada no deserto. De dia a gente sabe, né, assim, que de dia é aquele calor e à noite aquele frio. Então a gente começa a pensar o que Jesus passou esses 40 dias e fala de feras, né, e animais selvagens. Que eu pude entender assim que Jesus foi, ele tenta passar pra gente que as tentações que ele sofreu. Ele sempre disse não às tentações. E esses animais selvagens que ele fala, que eu pude entender assim, que ele fala que é o pecado. Né? Às vezes também é um medo que a gente tem de enfrentar essas feras, que você vê que é o mundo de hoje. Então, assim que eu pude entender também que Jesus fala que nós, como discípulos, a gente vai passar o que ele passou, a gente vai ser tentado a desistir, a gente vai ser tentado a desanimar, a gente vai ser tentado a achar que o que Jesus fala não está ocorrendo na minha vida, não está dando certo na minha vida. Você vê muitas pessoas aí que tentam buscar as coisas na igreja, né? Às vezes eles vão na igreja buscar algo que eles acham ali, tipo assim, que é para eles, que eles vão encontrar algo assim, mas às vezes no dia seguinte dá errado, eles acabam desistindo. Né? Às vezes eles estão buscando coisas que são para eles, somente para mim. Eu estou tentando buscar coisa que é para mim, não para o meu próximo. Né? Então, uma mudança de vida, né? Uma conversão que Jesus fala. Né? E as pessoas acabam desistindo. Então, eu pude entender nesse deserto que Jesus fala que a gente vai ser tentado a todo momento a desistir. E depois aqui fala que foi que João foi preso, né? Jesus foi pregar o evangelho. Que eu pude entender assim que Jesus ficou sabendo que João foi preso, Jesus foi correndo para anunciar o reino de Deus. Que eu pude entender assim, que Jesus estava preocupado, né? Aquelas pessoas, como é que aquelas pessoas iam ficar? De que maneira que as pessoas iam ficar sem saber da boa notícia do reino de Deus? Que as pessoas sozinhas, né? É como se fosse Jesus no deserto, né? Aquelas pessoas iam ficar sozinhas e ia cair em pecado facilmente. Então, pude entender que Jesus estava preocupado, né? Sem essas pessoas estar sabendo da boa notícia de Jesus. Sei que eu pude entender um pouco. Muito bom. Ótimo. O que mais? Conceição, quer comentar? Eu acho assim, não estou muito inspirada hoje, não. Mais ou menos isso mesmo, né, que foi falado, que o tempo se cumpriu, né?
a hora chegou, a tempo de conversão. Tem mais 40 dias de quaresma para a gente pensar, como a Rosa já falou, para pensar na nossa vida, tempo de mudança, tempo de conversão, tempo de nos preparar para receber Jesus na Páscoa, né? Mais um tempo que Deus está dando para nós, né? Para a gente se converter, pensar nos nossos problemas, pensar no nosso pecado, né? O que a gente está fazendo. Mais ou menos isso, né? Um tempo de conversão, tempo de pensar, tempo de mudar, né? Tempo de mudar de vida. Muito bem, Conceição. Ilza, quer falar? Eu acho que esse tempo da quaresma é muito importante, né? É lógico que todo tempo é importante, mas esse tempo é o que chama mais a gente, né? Leva a gente mais para uma reflexão, leva mais a gente para realmente na mudança, né? Na mudança de vida. Ontem, na celebração de cinzas, é maravilhoso, né? Quando a gente parece que sente, né, a força do espírito, né? Quando a gente sente e fala assim, eu vim do pó e eu vou voltar no pó, né? É aí que a gente percebe a nossa importância para Deus, né? Como nós somos importantes. Não é o carro, não é a casa, não é a roupa, não é nada disso que é importante, né? Nós somos importantes para Deus, Deus é importante para nós, né? E hoje, nesse evangelho, então, eu acho que nós temos 3 compromissos, né? Que já foi falado, é o compromisso da quaresma, né? É o compromisso com o outro, o compromisso com o irmão. Então, eu acho que nessa época pesa mais. O que eu tenho feito pelo meu irmão? Eu tenho feito alguma coisa? O que eu tenho feito? Será que não está na hora dessa minha reflexão e do meu agir, né? Não é só refletir e não fazer nada. Nós temos que ter mudanças, né, na nossa vida. O nosso compromisso com Deus, a oração. Como que está a minha vida de oração? Olha, gente, a oração é tudo na vida da gente. Tudo, né? E o compromisso também com nós mesmos, que é o jejum, né? Então, são 3 compromissos que a gente deve assumir de verdade. Se a gente conseguir, né, a gente melhorar nesses compromissos, a gente refletir e mudar, né? Porque realmente nós temos que mudar a nossa vida. Senão não adianta nada também. Não adianta a gente viver uma quaresma realmente sem mudança de vida. Então é um pouquinho isso. Tá Chega, bom. obrigada. Então, Ilza, você falou em cima do evangelho de ontem, basicamente, né? Vamos dizer assim, quando Jesus falava para os seus discípulos tomar cuidado para que as suas orações, com o seu jejum, não seja para que os outros vejam, né? Então, Verdade. é esse cuidado, né, que você estava falando, eu não lembrei disso. Então, não adianta nada a gente buscar ser cristão para que o outro veja. Para que o irmão, né, demonstrar para o seu irmão que você é bonzinho, que você é caridoso, que você faz jejum. Então, não vai ter valor nenhum. Né? Então, nós temos que sair dessa mentalidade que muitas vezes nós entramos, eu entro, cada um de vocês também pode entrar, assim como os discípulos caíram nessas armadilhas, nós também somos sujeitos como ser humano, né, de cair nessas armadilhas, de querer aplauso, de querer ser bem visto, enfim. Então nós temos que fugir disso, assim como Jesus fugiu, né, indo para o deserto, nós temos que fugir de tudo isso que, vamos dizer assim, valoriza o ego, né? Valorizar o eu. Como franciscano, principalmente, porque Francisco ele buscava muito isso, né? Esse fugir do eu para encontrar a Deus, né? Deixar que ele haja plenamente em nós. Mário. A gente cai facinho, né, Luiz? Cai fácil, porque o mundo é assim, né? É fácil. Às vezes você faz uma coisa e
quer mostrar o que fez, né? A gente às vezes cai muito fácil. Então, a gente precisa se policiar muito, né? Exatamente. E a gente tem São Francisco aí para se espelhar, né? É verdade. Sempre lembrar dele. Nós somos jovens ainda, né, Ilza? A gente começa tudo de novo. Vai lá, Mário. O que você tem a dizer? Donizinha, um trecho pequeno, né? Mas grande mensagem. Nossa, é muito complexo, forte. E é assim, a minha interpretação, uma modesta interpretação, eu vejo assim, né? Eu vejo que depois de 40, dessa quarentena de Jesus, ele vai falar convertei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Depois de 40, da quarentena, né? E nós ontem, na celebração das cinzas, início da quarentena, nós ouvimos essa frase. Convertei-vos e crede no Evangelho. O que nós vamos dizer disso? Né? Começar do primeiro versículo, né? O Espírito impeliu para o deserto. Né? O deserto é um lugar de retiro, um lugar da solidão, do isolamento. Né? E o 40, né? O 40 na Bíblia significa um tempo indeterminado, um longo tempo. Não necessariamente 40 dias, mas um tempo indeterminado. Né? Meus 40 anos, né? Do povo eleito, enfim, 40 é um tempo determinado. E nesse tempo determinado, né, a gente fala de jejum. O jejum, a gente tem que entender que pode ser um exercício que nós fazemos para o autocontrole. O que seria isso? Não nos deixarmos levar, né, pelas tentações. As tentações, elas se concentram na palavra Satanás, que nos divide, que nos afasta. E ali, no segundo versículo, no final, dizia que ele vivia entre as feras, os anjos o serviam. E entre as feras, essas feras são as tentações. E os anjos o serviam, está relacionado com a proteção divina. As condições de serviço dos anjos para conosco é a proteção divina. Então, aqui, a gente entender a chave de leitura, então, depois, no meio do trecho, né, é justamente a chegada à hora. Ou seja, né, cumpriu-se o tempo. Cumpriu-se o tempo, né, de Jesus viver simplesmente e só como homem. E agora ele vai viver realmente a missão. A partir de agora, inicia a pregação de Jesus. Pregação entende como pregação entende-se como palavra e prática. Não é só pregar, não ficar simplesmente no dizer, na fala. Então é palavra e prática. Foi o que Jesus fez. Né? A missão de Jesus era, nesses 3 anos de vida pública, foi essa. Subir aqui, a partir de agora, ou seja, cumprir o seu tempo. De agora para frente, vai acontecer realmente a missão de Jesus. E Jesus, ele foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Então, ele também foi submetido às tentações. Ele tem uma condição de Deus, também encarnado, ele não se privou dessa condição. Ele foi submetido também à tentação. E ele vem dar um exemplo. Né?
Porque, independente da situação como nós estamos, momentos nós estamos mais fortes, principalmente, momentos também nós estamos mais fracos. O Satanás é presente. É sempre presente. E o Satanás sempre se apresenta, a tentação, ela sempre se apresenta de uma maneira bonita. Ou seja, Satanás é sempre um engodo, uma isca, né? Quando vai pescar, não põe uma minhoca, ela fica bem arrumadinha no anzol e tal, o peixe vai, né? É uma armadilha, usando termos interessantes, uma armadilha. O Satanás é isso, ele é engodo, ele se faz bonito, ele se faz atraente, ele nos atrai para atingir o objetivo dele. Então, essa é a atenção, né? Nós temos que ter. O tempo todo nós temos que estar atentos a essas coisas. Sobretudo no mundo que nós vivemos atualmente, no mundo consumista, as tentações estão assim, 24 horas por dia, o tempo todo, né? Direto. E muitas dessas tentações são imperceptíveis, elas são automáticas, a gente acaba as absorvendo, né? Sem perceber. Então, esse momento da parada, do retiro comigo, no meu íntimo, né, da minha reflexão, é importante. A questão do destaque, né, eu acho importante. Esse tempo de 40, é um período em que a gente fica mais ligado nessa condição de prestar atenção. Temos que estar atentos, prestar atenção no mundo, nas coisas que acontecem. Com muita atenção. Então, assim, tem que ter um momento que a gente para um pouco, pensar, refletir, porque senão nós estamos caindo nesse engodo, né? Ou seja, caindo, entrando nessa armadilha. Porque nem tudo que é bonito, atraente, é bom. Então, as coisas boas, as coisas divinas, muitas vezes elas estão escondidas, então estão muito ofuscadas pela aquilo que é belo e que não é. Isso discute, né? Perceber, sentir, olhar, observar essas coisas. Eu acho que essa aí é a mensagem que eu entendi no Evangelho de hoje. Estar atento, assumir o Evangelho através da conversão. Ou seja, nós temos que fazer esse arrependimento, nós temos que assumir diário, o tempo todo. Procurar e nos acertando, né? Procurar acertar, né? Acertar não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, aquilo que o Evangelho nos propõe. Ou seja, por amor, assim, incondicionalmente. Ter solidário, ser fraterno, ter ouvido, ser desapegado, conseguir ver onde está aquilo que não agrada a Deus, né? E tentar colocar ali um pouco daquilo que Deus nos apresentou e nos ensinou a fazer. Acho que é. Muito bem, Mário. Ótimo. Vou pegar o gancho do Mário um pouco aí. Isso. Eu fiquei meio... Tá dando microfonia aí no do pai, mãe. Tá ativo o microfone dele. Deixa eu ver se... Eles estão próximos um do outro. O microfone dele tá ativo, mano. Não é eu. É aqui? Consegue bloquear isso? Consigo. É isso aí. Acho que ele ativou sem querer. É, E eles estão perto, aí fica dando microfonia. exato. Então, eu peguei aqui uma parte que eu fiquei meio curiosa, né? Que deu um nó aqui na cabeça. Porque ele falou assim, ó, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E ali no deserto, ele foi tentado por Satanás.
eu sempre tipo, tinha essa leitura na minha cabeça de que, tipo, que quem teria levado Jesus para o deserto seria o Satanás, né? O diabo, o divisor, né? E não, foi o Espírito Santo que levou. E para quê, né? Para dar oportunidade para Jesus, né, ser um exemplo, né? Se tornar uma prova de que a vontade dele, humana, vamos dizer assim, não era, né? Ele queria ser mostrar pra gente que é possível seguir a Deus e servir somente a Deus. Então eu fiquei pensando assim, poxa, o Espírito Santo que nos coloca em divisão, entre aspas, né? Porque o Satanás, ele é o que ele faz, né? A gente tem lá o bichinho lá que a gente tem na nossa desenhado, né? Que a gente fala, nossa, que medo, né? Mas na verdade ele é o quê? Ele coloca a gente nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, né? Nos nossos erros, na parte feia que nós temos, né? Cada um tem em si. Então, eu fiquei pensando assim, se a gente, né, vamos rezar muito para Deus e Deus vai me proteger e nada vai me acontecer, né? O que adiantaria, né? Tipo, tudo, o Espírito Santo seria um escudo. Nada aconteceria com você. Sua vida seria bela, florida, você teria tudo, né, que precisa para esse mundo aqui, nada de ruim aconteceria. O que você ia aprender? O que você ia, né? Você ia continuar sendo a mesma pessoa que você sempre foi, com as suas fraquezas, né, com as suas coisas erradas, né? E aí eu achei legal que foi o Espírito Santo que concedeu essa oportunidade, né? De você se deparar com as suas fraquezas e falar assim, não, né? Porque imagina, Jesus veio na Terra, ele veio para nos salvar, né? Aí, para ser o Messias, o rei, né? Aí uma das coisas lá que eu lembro do Evangelho, né? Que ele fala, então coordena, né? Seja o rei desse povo, né? Então pega, tipo assim, entre aspas, nas feridas, né? Um pouquinho de que Jesus poderia mudar aí a missão dele, né? E o que acontece com a gente às vezes, né? E às vezes a gente também tem uma coisa para melhorar e a gente acaba, né? Como que a gente reage, né? Igual Jesus, que foi lá e falou, não, né? Que serviu só a Deus, ou a gente também acaba deixando e servindo, né? Então, quando o Espírito Santo nos conduz para o deserto, é melhor a gente ver desse jeito, né? Quando a gente está passando por uma dificuldade e a gente vê que foi o Espírito Santo que nos conduziu nessa situação, é para nos fortalecer, é para nos, entre aspas, testar, né? É para ver se a gente vai dar um passo ou se a gente vai voltar para trás, né? E aí, né? O que você vai fazer nessa? Porque se a gente não viver, não experimentar, a gente não, tudo vira suposições, né? A gente não, eu faria assim, né? Então, acho que achei muito legal isso, né? De que o Espírito Santo nos coloca nessas situações e está, né, com a gente, né? Mesmo assim, que nem aqui até fala, né, que os anjos serviam a Jesus. Mesmo nessa dificuldade, os anjos estavam junto com ele, né? Então, ou seja, né? Mais um ponto aí pra gente refletir, né? Que ele não nos deixa sozinhos também, né? Deus mandou os anjos para servir a Jesus, né? Então, Muito bem, legal. aquela linda reflexão, eu gostei. E eu vejo também que você estava falando que o Espírito Santo conduz para o deserto, mas esse deserto é o que nós estamos fazendo aqui agora. Nesse momento da leitura orante, significa esse se isolar, né? Jesus, do deserto, ele se isolou da sociedade, das coisas do mundo, para poder entrar com esse contato aí com Deus e talvez com o seu interior, né? E nós também aqui, nós nos isolamos, estamos aqui à parte, juntos, procurando ouvir o que Deus deseja de cada um de nós, né? E nesse ouvir o que Deus deseja de cada um de nós vemos também a ação do tentador na nossa vida, através dos nossos erros, das nossas falhas que nós cometemos, né? E aí sim que vem o processo de conversão, porque quando nós percebemos o erro, daí nós vamos nos converter.
Agora, se você não percebe o erro, você vai continuar, porque você não percebeu, né? Como é que vai fazer uma conversão quando você acha que está indo tudo bem? Então, na leitura orante, nesse se desligar, nesse se separar, é que vem essa luz que nos ilumina para percebermos o que está errado e fazer acertos. E sempre com a ajuda dele, como você disse, bonito, né? Sempre com o anjo da guarda por perto, nos iluminando, nos ajudando. Isso é a coisa mais linda, né? Maravilhosa. Acho que não tem... Se as pessoas pudessem entender o quanto é belo esses momentos de se retirar, né, para rezar, na leitura orante, numa celebração, numa missa, enfim, qualquer um desses momentos é sublime, maravilhoso, tem que ser aproveitado. Né? Perfeito. Posso fazer uma provocação, Luizinho? Sim. Posso fazer uma provocação? Claro, fim, vai. Jesus, ele, depois do deserto, ele inicia a sua vida pública, né? Ele inicia a sua missão. É interessante esse tempo de reflexão. De modo muito simples, né? Singelo, eu pergunto para cada um de nós se nós saímos da leitura orante do mesmo jeito que nós começamos. Exatamente. Tem que ter mudança, né, Mário? Tem que ter essa mudança. Uma hora, A dona Neuza não quer falar um pouquinho? Cadê a dona Neuza, o seu pai? Cadê o seu pai? O Seu José, acho que deve estar junto, né, Keno? Quer falar, junto. Mãe, pai? Fique à vontade, pode colocar o que vocês imaginaram, o que o Espírito Santo tocou no coração de cada um, né? Desbloqueia o microfone. Não tá ouvindo, não. Desbloqueia o microfone. Toca na tela, aí vai aparecer o microfone e aí você desbloqueia. Só clicar ela na tela e aí desbloqueia. Não tô conseguindo. Enquanto eles tentam, Ivanete, você já falou? Não falei. Então fala um pouquinho enquanto eles vão tentando. Eu estou só pensando aqui um pouco na ideia aqui, né? Eu acho assim, como Jesus, ele foi tentado, e a gente também somos tentados. E a gente é tentado no nosso momento de fraqueza. Quanto menos a gente faz oração, menos você procura Deus, mais você é tentado. E você vai se distanciando de Deus. Por isso que é importante a gente estar sempre em oração. Oração constante, né? E quando você faz algo, você começa a participar, ajudar, você também é tentado. Então, você é tentado de várias maneiras. Se você faz, você é perseguido. Se você faz, você também é. Então, a gente tem que estar sempre apegado a Deus, e sempre o Espírito Santo que dá força, para a gente vencer essas tentações do dia a dia que a gente enfrenta. Todos nós enfrentamos, mas a gente tem que estar sempre com o espírito prevenido e oração para vencer essas tentações. Senão a gente não consegue. Muito bom, perfeito. Será que eles conseguiram, Keno? Neuza? Deu certo aí, né, pai? Agora? Isso. Tá ouvindo agora? Tá, perfeito. Sim. Agora tá. Não, eu vou dar só uma pincelada. Eu acho que mais ou menos o que o Luizinho falou. No caso de Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, porque a coisa não era pouca, não, era coisa braba, né? Que ele ia se preparar lá durante 40 dias. Imagina o que ele não passou lá, né? Só nesse começo, né? Então, eu acho o seguinte, só de falar deserto já é um negócio que já chega a abalar a gente por dentro. Né? Imagina as provações que Jesus foi provado. Eu acho que Deus provou ele lá naquele deserto. Porque lá o deserto é um lugar de provação também. Se ele ia suportar ou não os sofrimentos futuros. Eu acho que foi mais ou menos em cima disso aí.
Muito bem, José. A Neuza Muito quer bem. falar? A Neuza quer falar um pouquinho? Vou falar um tiquinho. Tá. O que eles estavam falando do Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo que conduz. Então, todas as vezes que a gente tem que fazer alguma atividade, seja qual ela, a gente acha que é banal, a gente tem que estar pedindo a força do Espírito Santo para iluminar nós. Né? Porque se Jesus pediu, foi levado pelo Espírito Santo, dirá a nós. Então, nesse momento, Jesus, ele se prepara para o cumprimento e a entrega total do tempo de espera, de agir. É o momento da quaresma agora, né? Que a gente tem que estar no momento de espera, de oração, vigiando, para que a gente possa se transformar. Né? Do que eu entendi. E é o deserto que ele fala aí, é o do que a gente pensa que passa direto, a gente vive no deserto. A gente não vai buscando Jesus. Né? Muito bem, ótimo. Mais alguém? E a gente falar. Precisa acreditar na boa nova, né? Nova era, né? Isso. Muito bom. Quem mais? O Marcelo não falou? Quer comentar, Marcelo? Eu gostei muito do comentário que o irmão fez aí, né, o Mário. A tentação, às vezes a tentação ela vem como uma coisa doce, né? Uma coisa atraente, né? Você não ficar ligado, né? Você não ficar com Jesus, né? Com certeza você vai cair, né? Depois quando você cai, aí você vai ver a realidade, né? Daquilo que você foi aquilo que você caiu, que você aceitou, você vê que não é nada daquilo, né? É tudo uma ilusão, né? Então, Jesus, eu gosto dessa parte aí ele busca sempre a orientação, né, de Deus, né, do Espírito Santo, né? Então, foi uma prova mesmo de ele ia enfrentar, né? E foi um exemplo, né? E se ele conseguiu, a gente consegue também, mas só que a gente não consegue sozinho, né? Muito bem. Eu entendi. Muito bem, Marcelo. Perfeito. Muito bom. Agora, nesse deserto também, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Né? Não sei se vocês já sentiram isso, como se fôssemos abandonados por Deus. Daí, muitas vezes, no meio das tentações, no meio das dificuldades da vida, você acaba perguntando: onde está Deus? Né? Onde que Ele está? Que Ele não está me ajudando, que Ele não está me indicando talvez um caminho, né? Não está me auxiliando na minha vida. Então Ele, muitas vezes, Ele some, parece que Ele desaparece da nossa vida e nós, nesse deserto, a gente fica perguntando: aonde Ele está, né? Aonde Ele está? Daí a mesma pergunta que Abraão fez a Deus, né, quando Deus pediu para que ele sacrificasse o seu filho, né, o Isaac. Dá para imaginar esse Deus ausente, mas mesmo assim ele continuou na fé e no último instante, como um teste, né, Deus vem e livra o seu filho da morte, né?
Da mesma forma, Jó, quando apareceu sobre ele aquelas doenças todas, aqueles problemas todos na sua família, e ele, mesmo assim, continua na sua caminhada. E podemos também lembrar o próprio Jesus na sua agonia, pedindo a Deus, né, se puder, afasta de mim esse cálice, né? Também Jesus na cruz, no alto da cruz, onde ele se sente sozinho, abandonado, né? Então são esses momentos de deserto, onde parece que Deus não está presente, mas é nesses momentos que ele mais está presente junto de nós, para nos ajudar, para nos orientar, né? E fazer que a gente continue caminho, firme nessa caminhada. Né? Mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Mais alguma coisa, meus irmãos? Mais algum detalhe? Fica à vontade. Keno, mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Ficou tudo certinho. Cadê a Ilza que sumiu? Ela sumiu daqui do meu quadro aqui, né? Então tá bom. Então podemos encerrar, se não tem mais nenhum comentário. Então vamos pedir a presença, vamos agradecer, né, a presença dele no nosso meio. Então feche os olhos um pouquinho, agradeçam a Deus imensamente por proporcionar para cada um de nós esse momento de partilha, né, onde nós fazemos esse contato com Deus através da presença dos irmãos aqui no nosso meio. Então tenho a plena certeza de que nós nada fizemos, mas Ele fez tudo isso acontecer. É bom nós entendermos a presença do Divino no nosso meio, assim que Ele se faz presente, né? É bom percebermos a Sua presença nos nossos irmãos, em tudo isso que aconteceu. Daí teremos a plena certeza de que nós nada fizemos, mas foi Ele que tudo fez acontecer. Essa é a nossa fé. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, né, sobre a nossa fraternidade e todo mundo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Cristo permaneça sobre cada um de vocês. Amém. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Para vocês também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Dá um abraço no Isaac. Tchau.
Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Fica com Tchau, Deus. tchau. Tchau.